Irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição dessa maravilhosa série que nós iniciamos da carta de Paulo aos Romanos. E dessa feita, nós iremos expor os versículos 6 a 13 de Romanos 9. Nós acabamos de fazer a exposição dos versículos de 1 a 5, aonde nos versículos de 1 a 3, Paulo fala da sua dor, da sua tristeza, em relação aos seus compatriotas, segundo a carne, os judeus, né? Porque eles eram hostis ao evangelho, não cria naquilo que Paulo pregava para eles. Paulo era um vagabundo, era um impostor, era um falsificador, era um desertor, que negava a lei de Deus, que ensinava heresias, que Jesus não era o Messias, que foi apenas um aventureiro, um agitador que passou, era um impostor, era um falso profeta, era um falso Messias. Então, a nação como um todo não cria no Messias. Só alguns creram, como Paulo, como os 12 apóstolos, né? Você pega a igreja neotestamentária, nos primeiros 10 anos da igreja, era composta de judeus, né? Mas não era de toda a nação, porque a nação como um todo negaram e rejeitaram o Messias. E Paulo aqui, ele, nos versículos de 1 a 3, ele demonstra a sua tristeza, a sua insatisfação. E ele desejaria ser amaldiçoado, ser lançado e ser mandado para o inferno, conquanto o povo fosse salvo, a nação fosse salva. Então você vê o apelo de Paulo aqui, a tristeza de Paulo, né, o abatimento de Paulo. Depois, dos versículos 4 e 5, Paulo vai listar 9 privilégios, que nós já falamos, já explicamos um por um no vídeo anterior. 9 privilégios que a nação de Israel teve. E com todos esses privilégios, como explicar a negligência do povo? Como explicar o endurecimento do coração do povo, a dura cerviz do povo, o pescoço duro do povo, a arrogância do povo? Porque o povo desprezou o Messias. Será que Deus falhou? Será que Deus mentiu? Será que as promessas de Deus não se cumpriram? Conforme os profetas no Antigo Testamento haviam predito, haviam dito, o que aconteceu? E é isso que Paulo vai explicar aqui. Será que o evangelho que Paulo estava pregando era um falso evangelho? Porque ou o evangelho de Paulo era falso, ou as promessas de Deus não eram verdade. Então Paulo vai responder essas objeções a partir do versículo 6. Né? E Paulo vai incluir aqui um novo conceito. Um novo conceito que é o Israel dentro de Israel. Que a promessa não foi feita para toda a nação. Não é porque você é filho de Israel, que você é descendente de Abraão, que você de fato é israelita. Mas em Isaac será chamada a sua descendência. E nós vamos entender esse conceito agora. Olha só, os versículos de 6 a 13 de Romanos 9. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. É que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque nosso pai, e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém desprezei a Esaú. Paulo, ele vai explicar e vai responder essa indagação
Será que a promessa de Deus falhou? Será que Deus se enganou? Né? Será que Deus não sustentou a sua palavra? O que aconteceu de errado? Aí o versículo 6, a parte B, ou a parte A do versículo, Paulo já mata logo a questão. Paulo fala assim: e não pensemos que a palavra de Deus falhou. A palavra de Deus não falhou, não falha, não caiu por terra. Não falhou. Por que não falhou, Paulo? Porque, a parte B do versículo 6, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Aqui Paulo coloca um novo conceito. Nem todos que são de Israel, está falando do Israel étnico, da nação de Israel como um todo, são de fato israelitas. Aqui Paulo está falando da descendência espiritual. Israelitas aqui é uma posição espiritual. Paulo já tinha explicado isso lá no capítulo 2, quando nós fizemos a exposição no capítulo 2, os versículos 28 e 29, Paulo fala que agora o judeu não é aquele que é exteriormente, que nasceu lá em Israel, né, que pertence a uma das tribos, que praticou a circuncisão, que guarda a lei. Não, mas judeu agora é um estado espiritual, né? Uma posição espiritual. O judeu agora é aquele que é interiormente. E a circuncisão é no coração. Ele já tinha falado sobre isso. Só que aqui agora, em Romanos 9, ele vai ampliar esse conceito. Então, a promessa de Deus não falhou. Porque a promessa não se cumpriu. A promessa não se cumpriu, né? Em toda a nação, em todo israelita como um todo. Porque não é porque nasceu em Israel, não é porque é descendente de Abraão que de fato é um israelita, que de fato é um eleito, que de fato é um escolhido. E é interessante, né, que Paulo nós vamos destacar aqui 2 pontos. O primeiro ponto, né, que é os versículos 6 a 9, principalmente os versículos 7 a 9, que Paulo vai ensinar e falar que a eleição não é genética, mas espiritual. A eleição não é por sangue judaico, não é porque você nasceu judeu que o sangue judaico, a descendência física de Abraão te garante automaticamente a eleição, a salvação. Não é porque você é judeu que você é salvo. É isso que Paulo está falando. Então, nem todos os descendentes físicos de Abraão são filhos espirituais de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão não são os que têm o sangue de Abraão correndo nas veias. Mas o que tem a fé de Abraão em seu coração, que anda nas pegadas de fé de Abraão, queridos. Eu quero citar aqui algumas frases, né, de grandes teólogos, como de John Flavel, que foi o puritano. Ele fala assim: se a fé de Abraão não estiver em seus corações, de nada lhes adiantará ter o sangue de Abraão em suas veias. Geoffrey Wilson, em seu comentário da Carta aos Romanos, que inclusive eu indiquei aqui para vocês no canal, no review que eu fiz, Geoffrey Wilson ele vai falar assim, que a descendência natural de Abraão não é garantia de um parentesco espiritual com Abraão. Adolf Paul, que eu tenho aqui também o comentário dele, da Carta aos Romanos, ele vai falar assim: o nascimento judaico não é por natureza uma ligação com Deus. Nenhum poder salvífico lhe é inerente. Deus não se deixa enquadrar como um Deus nacionalista. John Stott, em seu comentário da Carta aos Romanos, que eu também tenho aqui, ele vai falar assim. John Stott diz que sempre houve 2 tipos de Israel. De um lado, os que eram por descenderem fisicamente de Israel, de Jacó. E de outro, os que constituíam uma descendência espiritual. E a promessa de Deus destinava-se aos últimos, os que a receberam. John Murray, que eu também tenho aqui, em seu comentário da Carta aos Romanos, comentando sobre essa questão, Romanos 9, afirma que existe um Israel dentro do Israel étnico. Assim, não são judeus todos os que são judeus, nem são circuncisos todos os que são da circuncisão. Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29.
O Israel distinguido do Israel de descendência natural é o verdadeiro Israel. Né? Na linguagem de Paulo, este é o Israel verdadeiro. Né? Este é o Israel segundo o Espírito. Está em Gálatas capítulo 4, versículo 29. Dessa maneira, os filhos, né? Dessa maneira, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que também andam nas pisadas de fé que teve Abraão. A promessa da aliança estabelecida por Deus não foi promulgada para incluir todo o Israel étnico, mas todo o Israel espiritual. É isso que nós vamos, né, destrinchar aqui. Então, essa já está em decisão. O segundo ponto, que está nos versículos 10 a 13, que a gente vai trabalhar melhor, né, que a eleição divina não é meritória, mas incondicional. Né, que Paulo vai usar aqui os dois exemplos, né, Esaú e Jacó. E F.F. Bruce, citando, né, em seu comentário da carta aos Romanos, ele comentando sobre essa questão, ele vai falar assim: Abraão foi um bom pai, foi pai de um bom número de filhos, mas somente por meio de um deles, Isaque, o filho da promessa, é que a linha da promessa de Deus devia ser traçada. Isaque, por sua vez, teve 2 filhos, mas somente por um deles, Jacó, é que a semente santa foi transmitida. E a escolha de Deus fez de Jacó e a omissão do seu irmão Esaú não dependeram nem um pouco da conduta ou do caráter dos irmãos gêmeos. Deus declarara previamente, antes do seu nascimento: escolhi Jacó e não escolhi Esaú. Eu escolho esse e não esse. Geoffrey Wilson ainda, ele tem razão quando diz que não existia nenhuma tal disparidade entre Esaú e Jacó, quer de nascimento, quer de obras. Ambos tinham a mesma mãe, Rebeca. Né? Ambos tinham a mesma mãe. Rebeca os concebeu no mesmo momento e de ninguém além de nosso pai Isaque. E assim mesmo, um deles é escolhido e o outro é recusado. Jacó não foi amado por causa de suas virtudes, nem Esaú foi rejeitado por causa de seus deméritos. A escolha divina foi feita antes que pudesse haver qualquer manifestação de seus caracteres. Isso é forte demais. Então, essas duas questões que nós vamos abordar aqui. Né? Esses 2 pontos que está aqui implícito. Então, o primeiro ponto não foi por linhagem física, mas pela linhagem espiritual. Então, a promessa de Deus não falhou. Não falhou. Né? Conforme a parte A do versículo 6. E a parte B, Paulo agora ele vai explicar. Vai falar da linhagem espiritual. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. E nos versículos 7 a 9, vai ficar claro aqui para nós que Deus escolheu Isaque e não Ismael. Ismael também era filho de Abraão. Era descendência física de Abraão. Mas Deus não escolheu Ismael. Deus escolheu Isaque, que era o filho da promessa, que era filho de Abraão também. E foi Isaque que Deus chamou para dar continuidade às promessas que Deus prometeu a Abraão. Então Ismael é os descendentes físicos, Isaque é os descendentes espirituais. E foi por essa linhagem, a descendência espiritual de Abraão, que é Isaque, que Deus deu continuidade à semente santa. Veja só, o versículo 7. E ele continua: nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Filhos aqui espirituais. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, os filhos espirituais, é que são contados como descendência. Então há um Israel dentro de Israel, conforme diz John Murray. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Ele está citando aqui Gênesis capítulo 18, versículos 10 e versículo 14. Assim também, como o versículo Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Eu vou citar o texto, né, para ficar mais fácil. Gênesis capítulo 21.
versículo 12. Olha só o que diz o texto. Gênesis 21, 12. Diz assim: Mas Deus disse a Abraão: Não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. E quando você vai para Gênesis 18, versículos 10, olha só o versículo 10. Um deles disse: Certamente voltarei a você daqui a um ano, e Sara, sua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. Versículo 14. Diz assim: Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: Eu não ri. Na verdade, não é verdade. É certo que você riu. Sara riu, debochando, não acreditando. E, ironicamente, o nome Isaac significa sorriso. Já que você sorriu, Sara, o nome do garoto será Isaac. Sorriso. Se cumpriu. Então, Deus escolheu Isaac, não escolheu Ismael. Deus, os descendentes espirituais é os que valem. Não são os descendentes físicos, porque Ismael também era filho de Abraão. Então, Paulo faz aqui uma distinção dos descendentes físicos e dos descendentes espirituais. A promessa de Deus, ou as promessas de Deus, tinha a ver com os descendentes espirituais e não com os descendentes físicos. Por isso que a promessa de Deus não falhou. Por isso que a promessa de Deus não falhou. Então, Deus, dos dois filhos, Deus olhou e falou: não, é Isaac. Isaac será chamada a sua descendência. Gênesis capítulo 21, versículo 12. É Isaac, Abraão. Não é Ismael. Ismael será uma grande nação, vou abençoar o moço, mas não vai ser por ele. Aí alguém poderia questionar: mas, Paulo, isso é muito fácil. Escolher Isaac e não escolher Ismael é muito fácil. Primeiro que Agar não era esposa de Abraão. Era a escrava e era a serva de Sara. Segundo, Deus tinha prometido para Abraão que Sara teria filho. Veria de Sara, não de Agar. Então isso aí é fácil. Escolher Ismael, não escolher Ismael e escolher Isaac, isso aí é fácil. Paulo falou: tudo bem. Então vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo não há distinção. Porque era a mesma mulher e Rebeca era a esposa legítima de Isaac, era a esposa legítima, tá? E os dois irmãos eram gêmeos. Então não tinha nenhuma diferença, não tinha nenhuma disparidade. Aí começa o versículo 10. E isto não aconteceu somente com ela. Porque no versículo 9 ele cita Sara, que ficou grávida de Isaac, e por meio de Isaac, Deus veio os descendentes espirituais de Abraão, a promessa se cumpre em Isaac. Aí o versículo 10 ele continua: e isto não somente aconteceu com Sara, com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só de Isaac, nosso pai. E os gêmeos, aqui, querido, há uma briga muito grande, Paulo está falando da nação de Israel, porque Jacó também representa a nação de Israel. Vai no Antigo Testamento você vai ver Deus chamando Jacó de meu bichinho, um amor de Deus por Jacó, que significa nação de Israel. Assim como Edom também pode significar os edomitas, mas também o personagem Esaú. Então aqui Paulo está falando tanto da nação de Israel como dos edomitas, os descendentes de Jacó e os descendentes de Esaú. Mas também está falando dos personagens, tanto de Jacó como de Esaú. Porque a nação é feita de pessoas. E dos 12 filhos de Jacó se inicia ali a nação de Israel. E aqui, e os gêmeos, que Paulo está falando de pessoas, de eleição de pessoas. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham praticado nem bem nem mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras,
mas por aquele que chama. Aqui não tem presciência. Que Deus olhou no corredor da história e escolheu Isaac, escolheu Jacó, né? Porque Jacó era bonzinho, era melhorzinho. Nada a ver isso aí. Nada a ver. Né? Aqui não tem presciência. Aqui foi por eleição soberana. Deus olhou, escolheu Isaac, não escolheu Ismael. Primeiro exemplo. E o segundo exemplo aqui, versículos 10 a 13, Deus olha, escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Ponto final. Deus escolheu o personagem, um homem, Jacó. Né? E por ele a semente santa iria dar continuidade. Nele viria a nação de Israel. Né? E Paulo é enfático, não foi por obras, não foi por mérito. Deus não analisou o currículo de ambos, porque ambos não tinham nem nascido ainda. Estavam no ventre da sua mãe. Né? Estava no ventre da sua mãe. Versículo 12. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Então, Paulo aqui está citando Gênesis. A gente vai ler aqui, Gênesis capítulo 25. Olha só, Gênesis capítulo 25. Versículos 23. Olha só o que o texto vai dizer. Rebeca fica grávida, que ela era estéril. E começou a ter uma briga no seu ventre, né, dos gêmeos. E ela vai orar a Deus para ver o que estava acontecendo. Olha só, Gênesis capítulo 25, versículo 22 e 23. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu, 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro. E o mais velho servirá ao mais moço. Aonde você viu Esaú e os edomitas servindo a nação de Israel e Esaú servindo a Jacó? Em nenhum lugar da história. Isso aqui significa a proeminência de Deus em relação à nação de Israel e não à nação dos edomitas, não os edomitas. Tá? Você vê o propósito da eleição de Deus em relação a Israel e não aos edomitas. Mas a nação surge quando Deus escolhe Jacó e não Esaú, o personagem Jacó, um homem histórico Jacó. Deus escolheu ele. É só você ver. E Deus já estava aqui falando, avisou para Rebeca isso. Que o mais moço serviria, que o mais velho serviria o mais moço. Que Deus estava escolhendo Jacó e não Esaú. E Paulo está citando lá no versículo 12 de Romanos 9. Para confirmar, para corroborar aquilo que ele estava falando. Então, essa questão aqui que envolve nações, mas nações envolve pessoas também. A eleição é soberana. Deus escolheu. Mas Deus não escolheu Jacó para salvação. Como não, querido? Aqui a eleição envolve salvação. É soteriológico o tema. Né? É só a nação. Por que Paulo começa no versículo 6 a falar que a promessa de Deus não falhou, tá? E fala da descendência espiritual. Né? Que as promessas se cumprem no descendente espiritual e não no descendente físico. Isso não tem a ver com salvação, isso não tem a ver com a soteriologia, pelo amor de Deus. Tá? Aqui eu não concordo com os arminianos. E olha que eu não sou calvinista. Tá? Deixar bem claro, não gosto de rótulos. Não sou calvinista. Estou expondo o texto como ele é. Então Paulo está citando Gênesis 25 para corroborar aquilo que ele está falando. Né? E olha a vida de Jacó. Veja a vida de Jacó o tempo todo. A bênção de Deus sobre Jacó. A bênção de Deus sobre a posteridade de Jacó. Deus abençoou Jacó, não abençoou Esaú. Deus honrou Jacó, não honrou Esaú. Deus derramou as suas copiosas misericórdias, graças sobre Jacó, não derramou sobre Esaú. Esaú, lá em Hebreus, o autor vai chamar ele de profano, que ele buscou com lágrimas, com arrependimento, mas não encontrou um lugar de arrependimento. Olha só, profano. Deus não
abençoou Esaú, Deus abençoou Jacó. Isso é claro. Deus escolheu Jacó antes que ele nascesse. Foi uma eleição incondicional e soberana. Deus não olhou os méritos, Deus não olhou o currículo, Deus não olhou a capivara. Deus simplesmente, antes que os gêmeos. É claro o texto, gente. Né? Às vezes os arminianos, meus irmãos arminianos, querem brigar com o texto, mas não tem como brigar. Olha só, para que e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, e prevaleceu de fato. Não por obras, mas por aquele que chama. Aí o versículo 12 que eu li lá, Gênesis capítulo 25. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém desprezei Esaú. Vamos lá para Malaquias capítulo 1, que Paulo está citando aqui agora no versículo 13. Malaquias capítulo 1. O povo, eu fiz a exposição aqui de Malaquias. Se vocês não acompanharam, por gentileza, acompanhe a exposição do livro de Malaquias, que é um diálogo entre Deus e o povo. Né? O povo é hipócrita, o povo é mentiroso, o povo quer manipular Deus. E é um diálogo entre Deus e o povo, de perguntas e respostas. E no capítulo 1, versículos 2 a 5, o povo está indignado. Senhor, a gente está aqui desprezado, né, sob domínio de um governo estrangeiro. A gente está aqui passando situação difícil, em pobreza, e o Senhor fala que nos ama, e nos ama coisa nenhuma. E Deus vai demonstrar o amor dele. Olha só o versículo 2 do capítulo 1 de Malaquias. O Senhor diz, eu sempre os amei. Aí o povo pergunta, mas vocês me perguntam, como é que nos amaste? E o Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó. Esaú aqui, o personagem, não é a nação aqui. Aqui não é os edomitas, tá? Aqui é o personagem. Esaú era irmão de Jacó. Mas eu amei Jacó. Eu escolhi Jacó. E desprezei Esaú. Não escolhi Esaú. Aí, sabe o que Deus fez com os edomitas? Os descendentes de Esaú? Cadê os edomitas hoje? Você conhece algum descendente de Esaú vivo hoje? Não. Por quê? O versículo aqui 3 vai explicar por quê. Fiz dos montes de Edom uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Versículo 4. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E aí, gente? Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Cadê os edomitas? Cadê os descendentes de Esaú? Está onde? Desapareceram, sumiram, porque a ira de Deus estava contra eles. Acabou. Cadê Esaú? Cadê? Você vê na vida de Jacó o tempo todo, quando ele saiu, né, errante, fugiu do seu irmão, porque o seu irmão queria matar. Ele se deita ali, pega uma pedra e faz de travesseiro. Ele tem aquele sonho, onde ele vê os anjos subindo e descendo uma escada, né? E Deus fala com ele, se revela com ele. Ele coloca o nome daquele lugar Betel. Ele chega lá para trabalhar para Labão. Trabalha 14 anos, porque Labão engana ele para casar com Rebeca. Ele se casa, prospera. Deus o enriquece. Ele volta, faz as pazes com Esaú, seu irmão. Vocês conhecem a história. E você vê o tempo todo o propósito da eleição prevalecendo na vida de Jacó o tempo todo. Então Deus não analisou o currículo de Jacó. Deus não analisou se ele fez bem, se ele fez mal. Deus não olhou no corredor da história, não foi presciência. Foi eleição soberana. A eleição soberana de Deus. A graça de Deus. A misericórdia de Deus. A bondade de Deus. Sobre a vida de Jacó. Acabou. Não tem como você brigar com o texto. O texto é claro. Então, em primeiro lugar, Deus escolheu Isaac, não escolheu Ismael. E
as promessas se cumprem no descendente espiritual, não no descendente físico. Isso é claro. Né? Então, os versículos 7 a 9, Deus escolhe Isaac e por ele vem a descendência e nele as promessas se cumprem, a descendência espiritual. Aí depois, versículos 10 a 13, Deus escolhe Jacó e não escolhe Esaú. De Jacó veio as 12 tribos, de Jacó veio a nação de Israel, o povo santo, o povo adquirido, de propriedade exclusiva, o povo que seria nação de sacerdotes, conforme diz o capítulo 4 de Deuteronômio. Amei a Jacó, porém desprezei Esaú. Então você vê que Paulo explica aqui que a promessa de Deus não falhou. A promessa de Deus se cumpriu na íntegra. A promessa de Deus não caiu por terra. Então Paulo explica aqui os motivos porque a nação desprezou. Porque quando você olha para o Antigo Testamento, você vê as pessoas crendo. Né? Homens de Deus, não era toda a nação. Mas você vê Moisés, você vê Samuel, você vê Gideão, você vê Ruth, né? Que não era do povo de Israel, né? Não era do povo de Israel, mas ali ela entra na linhagem do Messias. Você vê Josafá, Uzias, Josias, o rei Asa, né? Enfim, vários, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Sofonias, Oséias, Malaquias, Zacarias, vários homens de Deus que eram tementes. Foi nesses que a promessa se cumpriu. Então a promessa não era para o Israel étnico, era para o Israel espiritual. Se cumpre neles. E a promessa, né, veio por Isaac, não por Ismael. Assim como Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Esse é o ponto aqui de partida. Essa é a questão. Né? E o que nós aprendemos com isso? Que Deus é o Deus da eleição soberana. Que Ele chama quem quer, Ele escolhe quem quer. Não é por obras, não é por mérito, não é por currículo. É por pura graça. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Não é por esforço humano, não é por mérito humano, não é por obras humanas. É por pura graça. E se vocês gostaram de mais uma exposição, deixe aqui nos seus comentários, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado mais uma vez. Graça e paz a todos vocês. Até as próximas exposições.